Somos homens com Pedro a pescar, por toda a noite sem nada apanhar. Com mãos vazias, tão frias, só querem pra casa voltar. Jesus conhece o seu labutar, prepara a rede, te ensina a pescar. Vê quantos peixes na rede estão. Foi embora o medo, é cedo, já podem pra casa voltar. No mar desta vida também já pesquei, do lado errado em vão minha rede lancei. No mar desta vida também já pesquei, do lado errado em vão minha rede lancei. Mas hoje pesco em novo lugar. Jesus mostrou-me outro tipo de mar, salvar as vidas do seu naufragar. A cruz de Cristo é isto que uso pras vidas buscar. Vou pescar, neste mar. Vou pescar, neste mar. Vou pescar, neste mar. Olá, queridos, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Para quem não me conhece, me chamo Daniel Oliveira, sou supervisor e líder de pequenos grupos na Igreja Batista Central de Adoração, e é com grande prazer que nós queremos dar boas-vindas a todos que estão acompanhando essa conferência missionária, que é uma parceria dos nossos pequenos grupos da Central de Adoração, juntamente com a MEAP. Temos o prazer e a alegria de sermos neste encontro, nessa noite, sermos ministrados através da MEAP, através dos missionários, pastores que irão ministrar os nossos corações nessa noite, através dos testemunhos que teremos a alegria de ouvir, louvores, tudo feito com muito carinho, debaixo de muita oração, para que você seja muito edificado nesse encontro, para que você saia daqui motivado de maneira individual ou coletiva, através dos pequenos grupos, você possa se sentir desafiado, motivado, inspirado a você ser uma resposta à necessidade. O tema dessa conferência é uma resposta à necessidade. Muitas necessidades vão ser apresentadas através dos trabalhos que a MEAP desenvolve. Então você vai ser uma resposta. De maneira individual, de maneira coletiva, você pode inspirar o seu pequeno grupo a, de maneira coletiva, dar uma resposta aos diversos desafios que a gente vai acompanhar nessa programação. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo continue sendo conhecido através das nossas vidas, através da Central de Adoração, através da MEAP, através da sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe, que você esteja muito atento e sensível a tudo que ainda vai acontecer nesse encontro. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Que Deus os abençoe. Hoje estamos aqui reunidos, é porque outros bem longe daqui obedeceram ao longo da história a mesma ordem que é dada hoje a nós. Discípulos fazendo discípulos, em todo tempo, em todo lugar. Movidos pelo Santo Espírito, trouxeram-nos a fé e o exemplo para nos ensinar. Não
nações, a proclamação do Evangelho da graça, o fazer discípulos de todas as nações. É ordem expressa de quem recebeu toda a autoridade na terra e no céu, o Cristo ressurreto a quem Deus exaltou, da Igreja o eterno Senhor. Os ministérios e dons são diversos, mas o chamado da Igreja é um só: levar a todos os povos da terra as boas novas de Cristo Senhor, até que chegue o dia em que voltará, reunindo a todos que resgatou, aperfeiçoados em seu viver aqui, perante o trono excelso, cantando eterno louvor. Não como uma onda que vem e que passa, não apenas uma entre muitas opções, a proclamação do Evangelho da graça, o fazer discípulos de todas as nações. É ordem expressa de quem recebeu toda a autoridade na terra e no céu, o Cristo ressurreto a quem Deus exaltou, da Igreja o eterno Senhor. Não apenas uma entre muitas opções, a proclamação do Evangelho da graça, o fazer discípulos de todas as nações. É ordem expressa de quem recebeu toda a autoridade na terra e no céu, o Cristo ressurreto a quem Deus exaltou, da Igreja o eterno Senhor. Olá, queridos! É uma alegria ter vocês aqui na Conferência Missionária da Igreja Batista Central de Adoração e MEAP. Estarão conosco dois missionários muito queridos. Pastor Amaury Vassão, ele que é professor do curso Perspectivas, já foi missionário da MEAP na região de Cananéia. Atualmente, ele é o líder do Conselho Missionário e também mobilizador da MEAP. Pastor Oscar Oliveira, pioneiro no campo Amazonas, implementando bases ao longo do Rio Purus. Também foi plantador de igrejas há alguns anos na região da Bahia, nas beiradas baianas. Atualmente, ele é o nosso diretor de expansão. Então, com certeza, nós teremos um tempo de renovo e de desafios missionários. Que Deus abençoe cada um de nós nesse projeto do céu, de levar Cristo e fazê-lo conhecido em todos os lugares. Queridos irmãos, amados, graça e paz, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de me dirigir a vocês, de participar
da Conferência Missionária, ainda que deste modo, mas graças a Deus, porque temos esta alternativa, temos a tecnologia a nosso serviço para não permitir que a interrupção seja absoluta. Então, muito obrigado, agradeço à direção da igreja, aos pastores, aos líderes de missões e também à MEAP. Eu sou muito grato também, porque essa parceria começa a ser costurada e eu desejo de todo o meu coração que nós naveguemos juntos por muitos e muitos anos. Meus amados, eu sou o pastor Amaury Vação Filgueiras, pastor da IPB, e conheci a MEAP em 1994. Então a minha história, a história do meu ministério, a história da minha família, estas histórias todas estão entrelaçadas com a própria história da MEAP. Sou muito grato a Deus, que muito do que sou, muito do que temos, muito daquilo que tenho feito e, sobretudo, muito da minha experiência com Deus tem sido definida e tem sido aperfeiçoada na caminhada compartilhada com os irmãos da MEAP. Eu gosto de usar muito uma frase, quero já deixar essa frase registrada aqui para você também tomá-la como talvez plataforma de sua caminhada. Eu costumo dizer que a fé compartilhada, ou a fé e a visão compartilhadas vêm e vão bem mais longe. Tomo como ponto de partida e também como ponto de chegada o texto, leio apenas um versículo para nós. Para mim, resume a essência da iniciativa, do planejamento e do modo como nós enxergamos a nossa caminhada missionária. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que Deus nos abençoe e nos abençoe muito. Meus irmãos amados, muito tempo antes de a pandemia aparecer no radar, a crise pela qual passamos ou na qual estamos mergulhados, muito antes desta crise pintar no nosso cenário, o do coronavírus assustar e ameaçar e dizimar tantas vidas. Muito antes disso, 2 vírus já estavam se espalhando pela sociedade brasileira, certamente não é exclusividade nossa, mas 2 vírus, eles também não são novos não, eles são antigos, tão antigo quanto é o pecado. Esses vírus na verdade nascem a partir do pecado e que eu quero ilustrar a partir de 2 expressões que foram escolhidas pelos dicionários Oxford como o retrato de um período no ano de 2016 e também no ano de 2018. Os dicionários Oxford sempre elegem um tema todos os anos como representativos de uma tendência, do espírito da época, algo que represente mudanças culturais, enfim. Só em 2020 o dicionário Oxford escolheu várias expressões. Tal foi a diversidade de tudo aquilo que experimentamos. Em 2016, a expressão eleita ou escolhida foi a palavra ou o termo pós-verdade. Em 2018, o termo foi a palavra tóxico. Reparem muito bem que as expressões pós-verdade e a expressão tóxico representam de alguma maneira, e são assim o diagnóstico desses sintomas que as nossas sociedades, falamos a partir do Brasil, daquela sociedade dentro da qual nós estamos, daquilo que temos experimentado, essa pandemia de intolerância, de radicalismo, de polarização e também a quantidade de fake news que nós temos experimentado, né? Quantidade de não verdade. A não verdade, o descompromisso com referências, não faz apenas parte do mundo pós-moderno, em que as referências estão ausentes. Que a verdade é especialmente particular, não. Estamos lidando com não verdades ou com verdades manipuladas e tanto quanto estamos lidando com ações de intolerância radical. Mas essas expressões não são exclusivas da sociedade das nossas grandes cidades. A falta da graça e a falta da verdade, essas ausências, essas necessidades são, na verdade, produtos ou subprodutos da grande necessidade. Por isso a importância do tema resposta à necessidade. E a necessidade fundamental,
aquela que gera tantas outras necessidades, você sabe, é a ausência de Deus, ou a ausência do relacionamento, a interrupção do relacionamento do homem com Deus. Quando voltamos para Gênesis capítulo 3, nós percebemos que as necessidades humanas, as necessidades legítimas, as necessidades que foram resultado da criação, a necessidade do alimento, a necessidade do ar, a necessidade do relacionamento, de tantas estas coisas, eram necessidades completamente resolvidas pela dinâmica do relacionamento com Deus. Mas no capítulo 3 de Gênesis, o pecado introduziu a necessidade fundamental, relacionamento com Deus. As outras necessidades são subproduto dessa, porque o homem se tornou inimigo de Deus, porque há agora uma interrupção, porque agora Adão não é mais amigo de Deus, Deus o chama, Deus pergunta onde é que você está, e aquela voz que o atraía, aquela voz que o cativava, aquela voz que o convidava para a caminhada no jardim do Éden, aquela voz que abençoa, aquela voz que altera a adrenalina, mas da expectativa positiva da presença do Criador, do grande amigo, aquilo que nos faz desejar caminhar com alguém. Essa palavra agora é ameaçadora. A voz de Deus é ameaçadora porque o inimigo se sente fugidio da presença de Deus. E nós teremos tantas outras necessidades. A necessidade da reconciliação com Deus, como Paulo diz em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, resposta à necessidade básica. E essa necessidade básica, da qual vem as outras necessidades, a necessidade de reconciliação comigo mesmo. Eu sou um ser mal resolvido, somos seres mal resolvidos, somos seres que mentem para si mesmos, somos seres que olham para o espelho e não se aceitam, são seres que têm problemas relacionais dos níveis mais variados, desde a indiferença, desde o distanciamento até a violência, a morte, como nós vamos percebendo ao longo dos primeiros capítulos do Gênesis até o capítulo 11. O pecado traz essas necessidades reconciliadoras não apenas no indivíduo, mas no casal. O homem agora transfere a responsabilidade para a esposa. O homem agora não mais se dirige a ela com uma palavra poética, mas transferindo responsabilidade. E nós vemos também que as necessidades não são apenas individuais, não são apenas conjugais, são familiares, elas estão dentro da família. Caim mata Abel. São necessidades dentro da vizinhança, dentro do grupo social, quando um dos descendentes de Caim, o Lameque, toma para si 2 esposas e as toma como suas propriedades. Essas necessidades todas vão se diversificando, vão ganhando em intensidade em razão de uma necessidade básica: reconciliação com Deus. E essas necessidades se ampliam, porque o pecado deforma, o pecado desestrutura agora a civilização. E no capítulo 11 temos essas necessidades, essas deformações todas agora no nível cultural. As nações sendo espalhadas por toda a terra. Meus queridos irmãos, e o texto que nós lemos, portanto, fala do modo como esta necessidade absoluta é respondida. Quando então o tema propõe resposta à necessidade, não é um clichê apenas de que Cristo é a resposta. Não, Cristo de fato é a resposta. Na verdade, há uma igreja em Santos com esse nome. Na verdade, Cristo é a única e absoluta solução. Mas como é que esta resposta se dá a partir do próprio Cristo? E como é que esta resposta se dá a partir do Cristo vivendo em nós por meio do seu Espírito Santo? Então, em primeiro lugar, como é que respondemos a esta necessidade? E como é que a MEAP responde a esta necessidade? Como é que a Igreja Batista Central em Santos responde a esta necessidade? Seja em Santos, seja a MEAP em parceria com vocês e com tantas outras igrejas. O capítulo 1, versículo 14 que lemos, diz o seguinte: que o verbo se fez carne. Como é que nós respondemos a essa necessidade? A necessidade básica dos povos ribeirinhos e dos pescadores artesanais, estando entre eles,
nós nos fazemos literalmente carne, ou seja, entre eles, nós estamos presentes entre eles, nós tabernaculamos, nós habitamos entre eles, nós entramos em contato com eles, nossos missionários se mudam para lá, entram em contato com eles, percebem as suas dores, percebem as suas angústias, percebem o seu modo de falar. É assim que se faz. Em primeiro lugar, quando a Igreja Batista Central em Santos faz uma parceria com a MEAP, deseja caminhar conosco, vocês nos possibilitam que nós cumpramos o que Cristo fez e agora o que Cristo faz por meio de sua igreja. Cristo se torna carne por meio da igreja. Isto é a missão de Deus entre os povos ainda não alcançados, cerca de 6.500 deles, 10.000 comunidades ribeirinhas que a MEAP, em parceria com outras agências e outras igrejas, é a necessidade que a MEAP procura responder. Então, é preciso que estejamos entre eles. É preciso que sejamos carne entre eles. Segundo lugar, é preciso que esta manifestação leve essas duas expressões. E isso para nós é fundamental, queridos. E a MEAP quer ser graça de Deus entre o povo, quer ser beleza de Deus entre o povo, quer ser amor de Deus entre o povo, quer ser essa mistura dessa maravilhosa manifestação graciosa de Deus entre o povo. O povo que se sente alijado, o povo que os povos ribeirinhos, não só os povos ribeirinhos, mas povos ribeirinhos, pescadores artesanais, quilombolas, sertanejos, os povos também que vivem nas nossas cidades, nas nossas comunidades, agora não se pode mais falar favela, mas dessas grandes favelas, esse povo que se sente abandonado pelo governo, que não se sente amado, esse povo vai receber da parte de Deus, por meio das nossas parcerias, o amor por meio de cada um de nós, dos nossos missionários que se fazem carne, que estão presentes entre eles. Portanto, esse é o primeiro modo, esse é um modo de sermos resposta à necessidade daquele povo. Segundo lugar, como estamos falando, não apenas presença, mas presença da graça, mas presença também da verdade. Presença da verdade. A verdade que desconstrói tantas outras fake news, a verdade que desconstrói, que demole tantas outras meias verdades que na verdade significam uma mentira completa. Graça e verdade. Este é o ministério nosso. Nós, MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, contando com a parceria de tantas igrejas, de tantos amigos, de tantas equipes, centenas e centenas e centenas e centenas de equipes de evangelismo, de saúde e de tantas outras expressões que estão conosco para responder a esta necessidade, a necessidade de que conheçam a Cristo. Conheçam a Cristo, mas não apenas o conhecimento do ponto de vista da informação. Sim, da informação, quem foi Jesus, sua obra, seus ensinos, mas sobretudo que conheçam a Cristo experiencialmente, que tenham uma experiência profunda com Cristo. O Cristo que eles conheçam, o Cristo que eles amem, o Cristo que eles adorem, o Cristo que dará a eles também um novo estilo de vida para que reproduzam esta vida de Cristo. Plantação de igrejas, treinamento dos nativos. E também, à medida que vamos ministrando e anunciando o Cristo e ensinando, vamos servindo em amor, vamos, por meio de programas de socorro imediato, por meio de ações, como fizemos no tempo da pandemia, da distribuição de milhares e milhares de cestas básicas, em parceria com programas do governo e tantas outras instituições do terceiro setor e também empresas. À medida que vamos proclamando o Cristo, nós vamos proclamando o Cristo que cura, o Cristo que restaura, o Cristo que ama, o Cristo que ministra as necessidades. Certamente, não ministraremos apenas o Cristo que cura as necessidades imediatas, mas o Cristo que cura a maior de todas as necessidades, a reconciliação com Deus. Eu quero me encaminhar agora para o final, falando que se em primeiro lugar fazemos, a resposta é dada na presença nas comunidades, e se em segundo lugar, esta presença é uma presença que mistura verdade e graça, em terceiro lugar, o alvo é para que, como diz João, vimos a glória de Deus como a glória do unigênito do Pai, para que as comunidades vejam a glória de Deus. Todos os seres humanos, aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados, estão privados da glória de Deus. E o nosso privilégio é que vejam a glória de Deus, é que percebam a glória de Deus, é que sejam iluminados pela glória de Deus, é que sejam transformados pela glória de Deus.
É por isso que estamos entre pescadores ribeirinhos pescadores ribeirinhos, para que vejam a glória de Deus. Mas, como eu disse, tenho aqui uns 3, 4 minutinhos e quero dar algumas pistas aos irmãos, apelando para o capítulo 4 de João, mas não vou ler o capítulo 4 não, ele é muito longo, mas eu quero falar agora não da necessidade das comunidades, ou das necessidades das comunidades, quero falar da nossa necessidade básica. Tem um psicólogo, já de muitas décadas, Abraham Maslow. Abraham Maslow, da área da psicologia humanista, formulou ou elaborou aquela chamada pirâmide das hierarquias das necessidades humanas. Ali na base estão as necessidades fisiológicas, sono, ar que se respira, água que se bebe, a comida com que se alimenta. Depois, logo acima, temos a necessidade de segurança no trabalho, segurança na nossa casa, do nosso terra. Depois temos segurança afetiva, recompensa, realização pessoal. Eu quero falar de uma necessidade básica da igreja, da sua igreja, da minha igreja, da nossa missão. Repare no capítulo 4, algo muito estranho aqui. Jesus está com o seu ministério bombando, seus discípulos fazendo, batizando e atraindo, e de repente Jesus diz: nós vamos voltar para a Galileia. Como assim sair da Galileia? Ou sair da Judéia, subir para a Galileia? E pior do que isso, nós vamos sair daqui e nós vamos passar por Samaria, porque é necessário que eu passe por Samaria. Eu fiquei imaginando os discípulos de Jesus: não é necessário não, Senhor, nós podemos atravessar o Jordão, passar pela Pérea, por Decápolis, e lá em cima voltar novamente, atravessar. Não é preciso, não, é necessário, eu tenho necessidade de passar por Samaria. E lá, por Samaria, ambiente hostil, povo hostil, inimigo. A necessidade de Jesus é ministrar. Aquilo que alimenta o coração do Senhor é ministrar, é servir. Ele se encontra com aquela mulher que vai buscar água meio-dia, 50 graus se faz na Palestina. Mulher vai meio-dia porque ninguém quer vê-la perto. Mas Jesus quer se aproximar dela de maneira humilde. Jesus ali compartilha com a mulher, pede água, toma água no cântaro ou na caneca da mulher, numa caneca samaritana, enquanto os discípulos vão buscar água, vão buscar comida. E Jesus vai tomar daquele elemento fundamental da necessidade básica, que sacia a nossa necessidade básica, que é a água, para falar para a mulher: querida, deixa eu falar para você da sua necessidade básica. A mulher fica encantada, acha que não vai mais precisar baixar aquele balde, o poço de Jacó, que tem 30 metros de profundidade. Jesus fala: não, eu estou falando de uma outra coisa fundamental. É a necessidade básica para que as outras suas necessidades sejam supridas. A água da vida que eu vou lhe dar. A mulher não entende, mas ele começa a conversar com a mulher começa a perceber Jesus como Messias. A mulher vai falar de religião. Jesus: não é, a religião não é a sua necessidade básica, não. A sua necessidade básica é se tornar uma adoradora, uma perfeita adoradora, porque Jesus está procurando em você, mulher, uma adoradora. Não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerezim que você vai adorar. E de repente Jesus vai ministrando também as outras necessidades da mulher, falando com carinho e com amor. Mas lembra do versículo 1, do capítulo 1 de João, versículo 14, graça e verdade. Jesus ama, Jesus ministra e fala a verdade. E no final, aqui, queridos, olha o que é que nós temos quando os discípulos voltam da cidade com comida. Necessidade básica, se você olhar lá para a pirâmide de Maslow. Mas Jesus tem uma necessidade fundamental básica que Maslow não colocou. Repare quando os discípulos oferecem comida para Jesus, capítulo 4 de João, versículo 32, Jesus diz: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Será que ele trouxe comida? Será que ele comeu na casa de alguém? Versículo 34 diz Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, porque já branquejam para a ceifa. Essa é a necessidade de Jesus e essa é a necessidade da igreja. A necessidade da igreja é servir, a necessidade da igreja é amar, a necessidade da igreja é olhar para os campos que já estão brancos, a necessidade da igreja é ser o alimento da igreja, sem fazer missão, sem que nos desloquemos para servir
tantas pessoas que não possuem a presença do Evangelho, como comunidade de pescadores ribeirinhos, como temos feito, nosso ser, a nossa identidade se esfarela e se dilui. Meus queridos irmãos, muito obrigado por sinalizarem com essa parceria com a MEAP, porque vocês nos permitem, não que atendamos apenas as necessidades ou a necessidade de ribeirinhos e pescadores artesanais, mas a nossa própria necessidade, porque a nossa necessidade é aquilo que nos faz gente, aquilo que nos faz essência, ou aquilo que alimenta a nossa essência, é fazer a vontade de Deus entre ribeirinhos e pescadores. Muito obrigado, porque você nos permite nos alimentar da vontade de Deus. Sem vocês, sem as nossas parcerias, sem os 35 mil litros de combustível, de gasolina, de diesel e de etanol que precisamos para visitar as nossas comunidades, nós não alimentamos a nossa própria alma. Estar entre eles, estar entre pescadores, mais do que alimentá-los, é alimentar a nossa vida, o nosso ser, com a vontade de Deus. Navegue conosco, alimente também o seu coração com a vontade de Deus, como você já tem feito, e compartilhe isso com tantos quantos vocês se encontrarem. Chamem outros para que juntos possamos navegar e juntos possamos alimentar-nos da vontade de Deus, que é estar entre o povo que não conhece o Evangelho. Deus os abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus, por essa oportunidade. E que os povos ribeirinhos e os pescadores e tantos outros povos vejam a glória de Deus, experimente da sua graça, da sua verdade, por meio do Verbo que se faz carne, por meio da igreja entre eles. Deus os abençoe. Foi chamado pelo Senhor a sair fora da tenda e contar as estrelas. Você pode contá-lo? Assim será a sua posteridade, como as estrelas dos céus. Hoje, o Espírito Santo está convocando a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, a sair de dentro das quatro paredes para conquistar povos, nações e línguas. Pede-me, diz o Senhor, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Esse é um tempo de multiplicação. Aleluia! Igreja do Senhor, vem para fora e olha para o céu, veja as estrelas. Assim será a tua descendência. Não poderás contar os frutos que eu vou te dar. Igreja do Senhor, vem para fora e olha para o céu, veja as estrelas. Assim será a tua descendência. Não poderás contar os frutos que eu vou te dar. Crescer e multiplicar, romper e consolidar. Esse é o tempo da colheita, vamos todos celebrar. A família está crescendo, aleluia. Crescer e multiplicar, romper e consolidar. Esse é o tempo da colheita, vamos
Vamos todos celebrar, a família está crescendo, aleluia. Temos com o Senhor uma aliança e nada poderá quebrar. E como esse povo escolhido, a promessa se cumprirá. Crescer e multiplicar, romper e consolidar. Esse é o tempo da colheita, vamos todos celebrar. A família está crescendo, aleluia. Crescer e multiplicar, romper e consolidar. Irmão Socorro, fala pra gente. Maravilhoso. É um trabalho que Deus se agrada e nós estamos felizes por isso. Se você não está participando, você está perdendo. Perdendo a bênção, perdendo a cura, perdendo o que você está precisando. Venha para as reuniões, porque Deus se faz presente. Todo mundo da igreja, vem para esse grupo aqui, que esse grupo A cada vida, a cada líder, nada mais vai impedir da promessa se cumprir. Sabia que é necessário viajar cerca de 40 mil quilômetros para dar a volta ao mundo? É uma aventura e tanto. A MEAP convida você a investir em uma viagem ainda mais radical e com um propósito muito especial. 77 missionários e 700 voluntários deverão percorrer mais de 210 mil quilômetros nos próximos 12 meses, viajando por canais dos mares, rios e igarapés, e em muitos casos caminhando entre florestas e manguezais, ao fim de alcançar e servir a centenas de comunidades entre pescadores artesanais da costa oceânica e ribeirinhos da Amazônia. No tempo em que a MEAP celebra 35 anos, estimamos que serão consumidos 35 mil litros de combustível, a um valor estimado de R$180 mil, para impulsionar 27 embarcações, 3 automóveis, 3 picapes 4x4, 2 motocicletas e 3 quadriciclos nessa travessia missionária, no esforço para fazer Cristo conhecido, amado e adorado. Navegue conosco e participe desse desafio contribuindo financeiramente. Doe quanto puder e quantas vezes desejar, acrescentando 35 centavos à sua oferta, ou entre em contato com a MEAP, WhatsApp código 13 997 999 284, ou pelo e-mail meapbr@meap.org.br. Contamos com você. Eu, até os meus 23 anos, né, eu vivi nesse mundo de alcoolismo e fazendo todas essas coisas que desagradavam ao Senhor. Ali aos 22 anos eu comecei a igreja, indo, mas ao mesmo tempo, né, saindo da igreja, ia para os bares, ia para as festas, mas o Senhor foi transformando meu coração e a palavra foi falando, né, comigo ali, e aos 23 anos eu fui transformado, né, tomei minha decisão e ali eu fui batizado para a honra e glória do Senhor. No final de 2013 eu fui para Curitiba, né, passei 2 anos lá estudando. Quando eu, ao voltar, né, eu vim para a igreja local em Canárias, ajudando ali como pastor. No ano de 2018, né, a gente ingressou com a MEAP. Pela misericórdia do Senhor, temos
feito esse trabalho. Acho que cerca de pessoas que visitam por aqui, os moradores, tem em média mais de 100 pessoas. Já batizamos 5 pessoas, batizamos praticamente os 2 principais pai das maiores famílias aqui da ilha, né? Que é o seu Manuel e o seu José lá embaixo. Continue orando por nós para que a cada dia mais o Evangelho do Senhor possa propagar, crescer, né, nessas comunidades, assim como aqui na Ilha Grande dos Paulinhos. Olá, meus amados irmãos e amigos. Eu sou o missionário Oscar. Sou a missionária Marilis. Nós somos uma família missionária que trabalhamos nas selvas amazônicas. E nós queremos neste dia agradecer aos amados irmãos por estarem conosco, orando, intercedendo e também nos abençoando com suporte financeiro. Nós temos 3 filhos, a Valesca, Israel e Davi, e nós somos uma família envolvida nessa missão. Cada um ajuda onde pode. Amados irmãos em Cristo da Igreja Batista Central de Santos, nesse dia gostaria de cumprimentar a cada um de vocês e cumprimentar de forma especial ao pastor Carlos e agradecer pelo privilégio que senti ao ser convidado para refletir e repartir com vocês alguns momentos da palavra de Deus e das verdades de Deus. Não haveria tema melhor para discorrer do que esse tema escolhido por vocês. Resposta à necessidade. Vivemos hoje, meus amados irmãos, num tempo de trevas, num tempo de escuridão, um tempo de incertezas e de anseios insatisfeitos. O mundo está um caos. O Covid tem virado o mundo de cabeça para baixo. Tem desestruturado a família, tem desestruturado a economia, tem desestruturado a sociedade, mas não quero parecer radical e nem cristianizar todos os aspectos desta pandemia, mas não podemos deixar de reconhecer que esse fato também deve servir de alerta e de nos chamar a profundas reflexões sobre o nosso relacionamento com Deus. A partir desse assunto, que é uma prioridade para o povo de Deus nos dias atuais, que é uma prioridade para o povo de Deus nesses tempos difíceis, que é uma prioridade para o povo de Deus nesses dias de escuridão, nesses tempos conturbados, nós queremos refletir um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. Nesse dia, queremos, dentro desse tema proposto, refletirmos alguns momentos sobre a vivência no serviço do Reino de Deus e chamá-los a um desafio missionário e chamá-los a um pensamento mais profundo sobre a jornada, sobre a caminhada, sobre a vivência dentro do Reino de Deus. Por isso, meus amados irmãos, quero dizer a cada um de vocês, nosso relacionamento com Deus é o começo de todas as coisas. Tudo começa com o nosso relacionamento com Deus. Para falarmos de vivência no serviço do reino, é preciso narrar a nossa jornada missionária. A nossa história missionária começou lá no sul do Brasil, com o trabalho de plantar igrejas e revitalizar igrejas entre as comunidades italianas e alemãs. Por muitos anos trabalhamos ali no sul do Brasil, até que Deus nos trouxe para o sul da Bahia, para trabalharmos com a MEAP na plantação de igrejas nas ilhas remotas do sul da Bahia, na Baía de Camamu. Chegando ali, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos recebeu, e o Senhor nos inspirou e nos deu toda a direção de plantarmos igrejas entre as ilhas remotas no sul da Bahia, alcançando as comunidades de pescadores artesanais, as comunidades de origem quilombola e trabalhando para o reino de Deus. E aí, meus amados irmãos, ali trabalhamos por um período quando o Senhor nos desafiou, depois de concluirmos nossa tarefa, depois de 5 anos, ou mais de 5 anos, o Senhor nos desafiou para que adentrássemos nas selvas do Amazonas, onde lideramos a primeira equipe
pioneira da MEAP no Rio Purus. O Rio Purus foi o primeiro rio do Amazonas que a MEAP atuaria dentro da janela amazônica. O Rio Purus é um dos rios menos alcançados da janela amazônica. São 3.580 quilômetros e nós atuamos numa área de 1.500 quilômetros, da boca do Acre até o Rio Solimões. Meus amados, são mais de 1.200 comunidades, sem nenhuma presença evangélica ou com baixíssima presença evangélica. Ali, quando chegamos, meus amados irmãos, eram apenas eu, minha esposa e meu filhinho. Logo depois, Deus começou a trazer outros missionários, e mais outros, e também começou a chamar nativos indígenas, os quais nós preparamos para trabalharem na plantação de igreja. E hoje a MEAP conta no Rio Purus com mais de 20 missionários. Deus abençoou o projeto do Rio Purus com barcos, com bases missionárias, com missionários e com a plantação de novas igrejas. Depois de 5 anos no projeto do Rio Purus, Deus ele nos chamou para um novo desafio, para lançarmos as redes em águas mais profundas. E desde março de 2020, estamos nos preparando para um novo desafio missionário, um rio chamado Rio Juruá. São 3.200 quilômetros, são mais de 500 comunidades sem nenhuma presença evangélica ou com baixíssima presença evangélica. Estamos começando tudo de novo. E o nosso coração fica cheio de alegria, porque o Senhor nos desafia para esse novo desafio. E não só nos desafia, mas também nos dá a oportunidade de hoje convidá-los a entrarem conosco no Rio Juruá, a começarem conosco nesta nova aventura missionária. Por isso estamos começando tudo de novo. Atualmente estamos construindo barcos, buscando equipamentos, comprando voadeiras, motores e preparando a nossa equipe que já está lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. E a partir dali já estamos trabalhando no Rio Juruá. E esse segundo semestre, nós queremos entrar com todas as nossas forças para alcançarmos esse povo ribeirinho, tão sofrido, tão desesperançado. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus, ele nos ordena: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa vivência missionária, meus irmãos, no reino de Deus, é obedecer à ordem de Jesus. Ide, fazei discípulos. Ele também diz com toda a propriedade: estarei convosco todos os dias. E essa é a promessa que nos motiva nessa vivência missionária. Ele diz: eu derramarei sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis testemunha em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ali, meus amados irmãos, nos confins da terra, que nós, como missionários da MEAP, juntos com as suas orações, com as suas ofertas, com as suas contribuições, com o seu apoio, que estamos chegando nos confins da terra, junto aos não alcançados ou pouco alcançados. Os textos que Deus coloca no nosso coração nesse dia, eu quero narrar para vocês, são 3. O primeiro é a história de Jacó em Peniel, capítulo de 32 de Gênesis. A segunda é a experiência do chamado de um missionário, Isaías, capítulo 6. E o terceiro é um desafio que quero ministrar sobre vocês nesse dia. Encontra-se em Efésios 5,14. Uma palavra de desafio, onde Deus diz para você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha criança: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá na tua vida. A Bíblia, meus irmãos, quando fala de vivência no serviço do reino, ela nos compara a 2 construtores.
um construtor sábio e um construtor nécio e insensato. A Bíblia, quando fala de serviço no reino de Deus, ela fala também de vivência de igreja, fala de vida cristã, fala de que estamos construindo a nossa vida como construtores sábios ou como construtores nécios, insensatos. Estamos construindo nossa vida sobre a rocha. Virão as tempestades, virão as calamidades, virão os covides, os vírus, as catástrofes, mas a nossa casa ficará, porque está construída em cima da rocha, que é Jesus. Mas se formos insensatos, nós apenas viveremos e construiremos nossa casa sobre fundamentos falhos, sobre a areia. Vindo a tempestade, a calamidade, as dificuldades, a escuridão, as trevas, a nossa casa cairá e a catástrofe será grande. A Bíblia diz também, meus irmãos, que Deus nos dá talentos para cada um de nós e nessa vivência no reino de Deus, Ele quer que nós usemos. Podemos usar na nossa vida, em missões, no ministério, na nossa igreja, ou simplesmente podemos esconder. Mas a Bíblia diz que se nós enterrarmos, como produziremos? A Bíblia diz que Deus vai pedir conta como nós usamos e como nós aplicamos dentro da sua igreja, dentro do seu reino, os nossos talentos. Isso é vivência missionária. Aplicar os talentos que Deus te deu. Ou indo, ou contribuindo, ou fazendo, ou orando. De alguma maneira você está convocado por Deus para o seu reino, para o trabalho do seu reino. Nós encontramos muito bem clara essa palavra na ilustração do endemoniado do Gadareno. Jesus vai, liberta ele dos espíritos e de repente ele diz: eu quero te seguir aonde tu fores, eu irei, Senhor. E o Senhor olha para ele e diz: não, vai para a tua casa, vai para os teus parentes, vai para a tua família e conta a eles o que Deus está fazendo ou fez na sua vida. Essa é a nossa vivência missionária no reino. Não é, às vezes, ir para a África, para o Afeganistão ou para qualquer parte do mundo. A vivência missionária no reino de Deus é a gente ser luz e ser testemunha onde Deus nos colocar. No nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, em todos os lugares. Isso é vivência no reino de Deus. E ele diz que a nossa obra será aprovada e testada se for pedra, fenos, palha, ouro ou qualquer outra coisa, luz. O dia trará luz e ela será revelada conforme está escrito ali na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Deus provará a qualidade da obra de cada um de nós. Se o que alguém construiu permanecer, esse alguém recebe a recompensa. Mas se alguém construiu se queimar, o prejuízo também virá na sua conta. Mas, meus amados irmãos, Deus, ele vê tudo, Deus sabe tudo. Ele vê você, ele sabe quem você é, o que você tem, como você o está servindo. E a Bíblia deixa bem claro: ele te recompensará. Despertai, desperta, é o desafio que eu quero lançar sobre os irmãos nesse dia, meus queridos. Despertar é o convite que Deus faz para que cada um de nós, é um convite que Deus faz para cada um de nós, é um convite especial para que cada um de nós tenha sempre em mente e desenvolva que tudo começa com um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento pessoal é o começo de todas as coisas, um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Na chamada de Isaías, capítulo 6, o nosso missionário, podemos perceber que tudo começa com uma experiência de intimidade. Morrera o rei, naqueles dias morrera o rei, e Isaías vai ao templo para chorar, para desabafar, para buscar encontrar alívio e conforto no seu relacionamento com Deus. E ele enxerga, ele tem uma visão esplendorosa, magnífica, onde vê anjos, vê o poder e a glória de Deus. E ele diz: eu estou perdido, eu vou morrer porque os meus olhos viram a Deus e eu sou um homem errado. Eu sou um homem que vive no meio de um povo errado. E ele sentiu que ia morrer. Mas, meus amados irmãos, Deus tocou os seus lábios com a tenaz, com a brasa, e o seu pecado foi tirado. A sua vida foi transformada e ele começou um verdadeiro relacionamento com Deus, ao ponto de dizer: eu não vivo mais para mim, agora eu quero viver para ti. E Deus pergunta: a quem enviarei? E o profeta diz: eis-me aqui,
envia-me a mim. Meus amados irmãos, o outro texto que queremos ver se encontra em Gênesis capítulo 32, que fala de uma experiência fantástica que Jacó viveu e tem muitas lições que nós podemos analisar e tirar para as nossas vidas. Hoje eu gostaria de convidar você a que fosse comigo para o Vale do Jaboque, no Monte Peniel, onde Jacó tem uma experiência. Peniel é um lugar de encontro com Deus. É um lugar de luta, de arrependimento, de guerra, de choro, de pranto, de sentir profunda dor pelos seus pecados, de um confronto consigo mesmo e uma mudança radical promovida por Deus. Em Peniel, Jacó ouviu claramente a voz de Deus. Deus hoje quer falar profundamente ao teu coração. Escute, ouça. Ele diz, despertai. Ouça a voz de Deus nesse dia, irmão. Por isso, em Peniel, Deus mostrará quem você é. Não aqueles que ninguém conhece. Não aquele que ninguém conhece. Eu gostaria de desafiar você de hoje ter um verdadeiro encontro com Deus. De estar face a face com Deus. Sua vida pode mudar quando você realmente vê a Deus. Isaías, nós vemos que ele teve a sua vida transformada quando ele viu a Deus, quando ele encontrou a Deus, ao ponto de dizer, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Jacó, na sua história fantástica, na sua experiência também, teve uma experiência profunda ao ponto de mudar completamente a sua vida. Ao longo da história, meus irmãos, todos conhecem, Jacó era envolvido em situações de engano, trapaça. Ele era um usurpador, era um mau caráter. Seu nome já dizia exatamente isso. Jacó significa usurpador. Porém, em Peniel, quando ele se encontra com Deus, ele se transformou. Ele assumiu uma nova identidade de Jacó, usurpador, enganador, mentiroso. Ele ganhou o nome de Israel e voltou para Deus. E desde então, a sua vida foi completamente transformada. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Quer ter um encontro com você face a face. Quer transformar a sua vida completamente. Por isso, você também pode, como Israel, ver a Deus, sair completamente transformado, curado, com uma nova identidade. Em Peniel, irmãos, nós somos confrontados. Jacó se desnudou quando se denunciou, dizendo que era usurpador, que era ladrão, que era mentiroso. Quando nós sabemos que Satanás veio matar, roubar e destruir. Mas quando nos confrontamos com Deus e encontramos o perdão dos nossos pecados, a nossa vida é transformada. Olha, Davi no Salmo 51 diz, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, a depressão tomou conta da minha vida, mas quando eu confessei o meu pecado, eu encontrei libertação. Em Peniel nós somos conduzidos ao arrependimento, meus irmãos. Arrependimento é diferente de remorso. É quebrantamento, é estar na presença de Deus e dizer, a partir de agora, transforma a minha vida. Em Peniel nós somos desmascarados. Nós não vivemos uma vida dúbia e dupla. Nós somos de Deus. A Bíblia diz que podemos viver uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Por isso, meus amados irmãos, em Peniel nós podemos voltar a andar nos caminhos de Deus. É hora de voltar. Olha, o filho pródigo estava lá no chiqueiro de porco, estava passando mal, estava na maior dificuldade, mas quando caiu em si, disse, Pai, pequei contra o céu, quero ser apenas um servo teu. Voltou e a sua vida tomou um novo sentido, tomou uma nova vida. Por isso, Jacó, ele passou por inúmeras transformações, mas só realmente foi transformado quando se entregou completamente para Deus. E o desafio que eu quero ministrar sobre a tua vida nesse dia é aquele que nós já lemos em Efésios 5,14. Desperta, acorda, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e a tua vida se iluminará por Jesus. Hoje Deus quer acabar isso em tua vida. Desperta, tu que dormes,
Se levanta, assume o teu papel como filho de Deus, como missionário de Deus, ou lá na Amazônia, ou lá na África, ou aí onde você está vivendo cada dia. Hoje é Peniel, é aqui, é hoje que você pode ter um encontro, um reencontro com Deus, ver face a face Deus, onde você vai lutar, vai prevalecer e vai sair com uma nova identidade. Decida viver hoje não de aparências. Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Eu gostaria de convidar você nesse dia para um recomeço. Nesse dia eu gostaria de convidar você para renovar a sua aliança com Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida. Amado Deus, que o Senhor possa tocar no coração de todos que estão ouvindo nesse dia esta palavra, falando a cada um, desafiando a cada um, chamando a disponibilizar a sua vida para te servir. Abençoa todos em nome de Jesus. Que a graça de Deus e o amor de Deus possam cobrir completamente a sua vida com o seu amor. Em nome de Jesus. Não precisa mais andar na escuridão. As necessidades todas podem ser respondidas através do conhecimento e do relacionamento de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Aqui estou eu novamente nessa conferência juntamente com vocês para trazer uma palavra de agradecimento e de desafio. Mas antes disso, gostaria de agradecer a vida de um casal muito precioso para nós, Igreja Batista Central de Adoração, um casal muito precioso também para a MEAP, que é a vida do Léo e da Mari, né? Um casal muito precioso que Deus usou para nos levar ali até o Ariri, alguns anos atrás, e sabemos que desde essa semeadura, desde dessa inspiração que nos motivou a ir até o Ariri, uma viagem que muito falou ao nosso coração, desde então a gente tem andado muito mais junto da MEAP e é desejo que a gente possa caminhar cada vez mais juntos e ser uma resposta a tantos desafios que a gente ouviu. Então, Léo, Mari, com certeza vocês, se não estão acompanhando agora ao vivo, irão acompanhar depois dessa conferência. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Quero agradecer também a vida da Thalita, uma jovem preciosa que a Igreja Central conhece tanto e a MEAP tem tido a oportunidade de conhecer. Obrigado pelo seu coração, Thalita. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado pelo seu coração tão voluntário. Que Deus continue te abençoando e te usando muito. Que a igreja possa valorizar ainda mais a vida da Thalita, a MEAP também. Que Deus abençoe a Jandira, aos pastores que nos ministraram, aos testemunhos. Muito obrigado. Que Deus continue os abençoando em Cristo Jesus. Então, diante de tudo isso que ouvimos nessa noite, apresentações, testemunhos, mensagens, vídeos motivacionais, seja uma resposta à necessidade. Como eu disse no vídeo agora há pouco, lá no início dessa conferência, que você possa, em nome de Jesus, individualmente ou coletivamente, ou ambos é o melhor que seja ambos, você possa ser uma resposta à necessidade. Desafie aí o seu coração, proponha no teu coração uma oferta individual, motive o seu pequeno grupo a levantar uma oferta, um recurso para ajudar a MEAP. Quem sabe você que ainda não tem um missionário mensalmente adotado, você pode adotar algum trabalho, algum projeto que a MEAP desenvolve. Então, oportunidades são diversas, as necessidades são imensas, mas você pode ser uma resposta. Esse é o desejo do nosso coração depois dessa conferência. Que Deus os abençoe, essa é a nossa mensagem. Continue aí conosco nesse finalzinho dessa conferência. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Quando a igreja se ajunta para louvar e o nome do Senhor glorificar, o céu e a terra começam a estremecer, porque em nenhum outro nome há poder. Quando a igreja se ajunta para louvar e o nome do Senhor glorificar, o céu e a terra começam a estremecer, porque em nenhum outro nome há poder. Jesus é a alegria dessa vida, quem quiser achar abrigo nele pode se chegar. Só ele pode salvar sua alma desse mundo de horror. Jesus é a alegria dessa vida, quem quiser achar abrigo nele pode se chegar. Só ele pode salvar sua alma desse mundo de horror. Quando a igreja se ajunta para louvar e o nome do Senhor glorificar, o céu e a terra começam a estremecer,
a estremecer, porque em nenhum outro nome há poder. Jesus maravilhoso, teu nome é Salvador. Tu és a esperança deste mundo de hoje. Jesus é a alegria dessa vida, quem quiser achar a vida nele pode se chegar. Tu és a esperança deste mundo de horror. Jesus maravilhoso, teu nome é Salvador. Tu és a esperança deste mundo de horror. Jesus maravilhoso, teu nome é Salvador. Tu és a esperança deste mundo de horror. Jesus maravilhoso, teu nome é Salvador. Tu és a esperança deste mundo de horror. Jesus maravilhoso, teu nome é Salvador. Tu és a esperança deste mundo de horror.